Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, bem como pela internet. Sou Frei Inácio. Estamos aqui nesse nosso programa Pão da Palavra, hoje celebrando o 27º domingo comum do ano C, Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Vejam só, meu querido irmão, minha querida irmã, neste texto, Lucas 17, 5, 10, ensina algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, um ensinamento sobre a fé, versículos 5 e 6. A fé, ou se tem ou se não tem. Os discípulos pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus disse: se vós tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Ou seja, quando nós temos a convicção e a adesão, a persistência, a perseverança, nós vamos até o fim em nossos empreendimentos. Isso é uma postura de fé, isso é uma postura de confiança, de perseverança, uma postura de otimismo diante da vida, mesmo diante das dificuldades, das situações, dos problemas que venhamos a ter. Peçamos ao Senhor que nos dê esta convicção, que nos dê essa perseverança em todos os nossos empreendimentos, desde que sejam para o nosso bem, para a nossa salvação, estejam dentro dos valores do reino de Deus. Depois, do versículo 7 a 10, tem um ensinamento sobre a humildade. Ou seja, o patrão não vai agradecer ao empregado por ele ter feito aquilo que lhe é a sua obrigação. Então, da mesma forma, o cristão, ele não deve orgulhar-se quanto cumprir o seu dever. Ou seja, ser uma pessoa boa, justa e honesta, ou seja, isso faz parte da própria condição humana. Ser solidário, compassivo, misericordioso, isso faz parte do ser cristão. Então, nós não devemos nos orgulhar de ter cumprido o nosso dever de evangelizar, de ser caridoso, de ser solidário, de ajudar os pobres, de cuidar dos doentes, de orientar as pessoas, de ser portador de uma palavra de vida e esperança. Isso não é motivo de orgulho, isso não é nada mais e nada menos do que o nosso dever enquanto cristão. Isso não é nada mais e nada menos do que o nosso dever enquanto uma pessoa que configura a sua vida a Jesus Cristo. Ora, se hoje nós queremos aplaudir, agradecer, homenagear pessoas que são honestas, competentes no seu trabalho, idôneas, caridosas e solidárias, isso significa que nós estamos vivendo num mundo onde que tudo isso que eu disse não é valor. Mas então que sociedade é essa? Que sociedade anticristã é essa? Que sociedade pagã é essa na qual nós vivemos? Então o cristão, ele não deve se orgulhar das coisas boas que faz, porque Deus o criou para isso. Deus não nos criou para ser maus, para ser injustos, para ser desonestos, corruptos, não. Deus nos criou para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Assim nos ensina Paulo na carta aos Efésios. Então, vamos pedir ao Pai do céu a graça de ter essa profunda adesão a Jesus Cristo, que é o dom da fé. Que a gente persevere cada vez mais nesse nosso dom da fé. Que às vezes nós podemos estar mais fervorosos, outras vezes menos fervorosos. Mas isso não significa que a nossa fé se perdeu. Não. Peçamos a Ele a graça de sempre perseverar no bem, na justiça e na verdade.
e que a gente assuma verdadeiramente essa condição de sermos servos de Deus, servos humildes, nem um pouco orgulhosos. Não somos melhores que ninguém, mas temos a profunda convicção de querer aderir a nossa vida a Jesus, de configurar a nossa vida a Jesus, pois nele encontramos nossa paz, nele encontramos a razão de nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.